Tivemos uma interrupção, problemas técnicos, mas nós continuamos esse culto e hoje há uma missão para mim, estar aqui terminando com vocês uma série que começamos há algumas semanas, Em Casa com Jesus. Durante esses dias, nos últimos domingos, nós estávamos refletindo sobre a presença de Jesus em alguns lares. Falamos aqui sobre a experiência que o centurião não teve. Falamos aqui sobre a experiência do gadareno. Falamos aqui a semana passada sobre a experiência de Jairo. Eu dizia para alguns irmãos, parecia um prenúncio de tudo aquilo que nós viveríamos esta semana. E hoje nós terminamos essa série falando de um texto muito conhecido, quando Jesus ele vai em Betânia, na casa de um grupo de amigos que ele tinha. Não eram seus discípulos, não eram as pessoas que o seguiam no ministério, mas Jesus tinha onde ir quando cansava-se. Das indas e vindas ministeriais, com os pés cansados, ele tinha onde recorrer para lavar os pés. Ele tinha um lugar para dormir, para repousar, para se alimentar, e isso é muito bom. É bom a gente fazer amigos por aí. É bom a gente ter amigos por onde a gente vai. Porque uma hora a gente se cansa. E o lar dos amigos, muitas das vezes, é um refúgio. Jesus tinha isso na casa de Marta, de Maria, e na casa do seu amigo de coração, Lázaro. A Bíblia não nos fala como aconteceu essa amizade, só sei que Jesus era amigo de Lázaro, embora Lázaro não apareça na história como alguém que seguia Jesus nos caminhos, nas andanças ministeriais. Quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 11, versículo de número 1, e nós vamos seguindo. Bom? Faça isso, por favor. João 11, versículo de número 1, e nós vamos lendo. Vamos ler rapidamente para a gente ter tempo para refletir nesse texto. Bom? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Jesus, então, ao chegar, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, depois de Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar.
Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer tudo isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vê, Senhor. Responderam eles: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor meu Deus, peço a Ti que mais uma vez nessa noite o Senhor aqueça o nosso coração, alimente a nossa alma por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa trazer revelação, iluminação a nós, a tudo aquilo que está contido, que está inserido nesta história, nesta palavra. Que o Senhor traga ânimo para o nosso coração, depois de entendermos as verdades contidas aqui. Esteja conosco, abre o nosso entendimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a estadia de Jesus na casa de Lázaro. Eu lembro que algumas semanas atrás, dentro desta pandemia, eu tinha falado sobre Lázaro. Eu tinha falado sobre o culto que aconteceu dentro da casa de Lázaro. Alguns vão se lembrar, né? E esse culto aconteceu depois desta cena aqui, depois disso ter acontecido. Nós estamos voltando um pouquinho na história e entendendo esta passagem. Esta passagem que nos traz uma esperança de ressurreição, uma esperança de milagre. Esta passagem que nos traz uma esperança de uma intervenção do Senhor quando as coisas vão muito mal. E é muito intrigante e é desafiador falar de ressurreição quando a gente está vivendo luto. E hoje eu quero dizer para você, eu quero trazer para você Jesus, quando Ele está na casa dos enlutados. Jesus, quando entra no povoado de Betânia, e encontra os seus grandes amigos enlutados, tristes, porque tinham passado por uma perda na vida. E vamos ser sinceros, a gente só sabe o que é uma perda de verdade quando a gente passa por ela. A gente só entende essa dor quando a gente passa realmente nesse caminho. Olhar por fora é uma coisa, viver ela ali no meio da gente é totalmente diferente.
Jesus sentia a dor daquelas irmãs, porque ele era da família, ele era amigo íntimo daquele povo, e só pode entender quem é íntimo. Eu quero que você vá no versículo 3, quando Jesus ele recebe a notícia, quando Lázaro adoece, a sua irmã rapidamente pede para que esta notícia chegue aos ouvidos de Jesus, e Jesus fica sabendo que aquele, e assim ela pediu para falar para Jesus, diga para Jesus assim, aquele a quem ele ama. Jesus amava Lázaro. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Jesus amava aquela família, mas mesmo assim, entenda isso, ele permitiu que eles experimentassem a morte dentro do seu lar. É algo, às vezes, que nos indaga, nos traz uma interrogação no nosso coração. Se Jesus me ama, por que ele permitiu tudo isso? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Jesus amava aquela família, mas Jesus permitiu que eles atravessassem um momento dificílimo. Quando acontece isso conosco, logo surge a ideia equivocada sobre o amor de Deus por nós. E a gente precisa entender, eu e você aqui nesta noite, nesse ambiente, que o amor de Deus, por mim e por você, Ele não nos isenta dos males desta vida. Se você pensou isso, querido, eu queria te dizer, você está enganado. O amor de Deus por nós, Ele nos livra da morte eterna. É isto que Ele nos diz. Quando que nós vemos isso na Bíblia? Que versículo na Bíblia que nos fala isso? Que nós estamos isentos dos males deste mundo? Não. Na verdade, o amor de Deus por nós, ele se expressa em João 3,16, quando a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Você conhece. Para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. A vida eterna é o resultado do amor de Deus. Você entende que Deus te ama porque Ele preparou um projeto para você não ter morte eterna. E morte eterna significa uma eternidade longe de Deus. É isso que você precisa entender na sua vida. Nós não vamos saber te responder o porquê aquela pessoa, o porquê isso, o porquê aquilo, mas eu quero que você grave no teu coração, mesmo Deus amando Lázaro, mesmo Deus amando Marta, mesmo Deus amando Maria, Ele permite que aquela família passe pelo luto. Deus te ama, mas Ele vai permitir coisas que você vive, que você não queria viver. É difícil, não é? É complicado entender isso, mas entenda isso. Se Deus permitir você passar pelo luto na sua vida, na sua casa, não questione o amor de Deus, porque o amor de Deus não está ligado a isso. O amor de Deus por você, ele está representado na cruz do Calvário. Continuando, no versículo de número 4, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai falar que a morte daquele homem vai glorificar a Deus. Parafraseando, Jesus falou assim: deixa isso acontecer, porque através disso o nome do Pai será glorificado. Outra coisa de difícil compreensão, e eu coloco muita culpa na má interpretação de nós pastores, nas palavras que às vezes são pregadas sem nenhum baseamento bíblico. A gente precisa entender mais sobre glorificar a Deus e em que Deus é glorificado. Deus é glorificado através do nosso louvor? Sim. Deus é glorificado através da nossa boa vontade, da nossa ação com o próximo? Sim. Deus é glorificado através da nossa postura e do nosso caráter na face dessa terra? Sim. Mas Deus também é glorificado na morte dos seus santos. Quando um santo morre, quando um cristão morre, Deus é glorificado. Jesus está falando que Lázaro morto
glorificaria a Deus. Quando Jesus ele disse essas palavras, ele não apontava ali apenas para a ação do momento, do milagre, que a ressurreição de Lázaro glorificaria a Deus, mas ele falava da morte de um filho de Deus, e nós precisamos entender isso. Todos nós vamos passar por este vale, por esta morte, e quando acontecer conosco, Deus será glorificado, porque ali jaz uma pessoa que viveu na terra, viveu com o Senhor, glorificou o nome do Senhor, e quando essa pessoa morre, o Senhor é exaltado. Ali vai uma pessoa que creu na palavra, que viveu a palavra, que está coberto pelo amor de Deus. A morte também glorifica ao Senhor. São verdades que são difíceis de engolir, mas que ela entre hoje dentro do seu ser e mude as suas indagações. A Bíblia diz que no versículo 6, mesmo sabendo da morte, ele ficou onde estava. Ele não saiu do lugar. E outra coisa também que em meio ao luto, em meio aos problemas, a gente questiona: por que Jesus não correu até Betânia? Por que Jesus não foi depressa para lá? Jesus ouviu da doença, Jesus ouviu do problema que aquela família que ele amava estava passando, mas Jesus insiste em continuar aonde ele estava. Parece que Jesus não entende o pedido das irmãs. Parece que Jesus não está ali importando com o que estava acontecendo. E às vezes, irmãos, conosco existe esse sentimento dentro de nós. Parece que Jesus não se importa com o meu sofrimento. Parece que Jesus não está nem aí por causa daquilo que eu estou passando. Quando estamos no luto, quando estamos no problema, isto nos vem ao coração. Deus não se importa, porque se Deus se importasse, Ele não permitiria. É assim que nós sentimos quando Deus não responde às nossas súplicas. Havia uma súplica ali, a irmã de Lázaro tinha feito uma súplica ao Senhor. Quantas orações que eu e você fazemos pedindo a intervenção de Deus. Quantas orações que eu e você já fizemos, e simplesmente foi como se estivéssemos falando ao vento. Jesus não se moveu. Por quê? Essa é a mesma indagação que talvez Marta e Maria fizeram. Jesus continua no mesmo lugar depois de ouvir tudo aquilo que eles estavam passando. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nesta noite. Algumas de nossas súplicas não serão respondidas conforme os nossos anseios. E você precisa entender isso. O não é uma resposta. Jesus disse: eu não vou agora. Eu não vou sair daqui. E seja sincero, a pior coisa na vida é receber um não. Você lembra do seu primeiro não? Tantos nãos, né, que a gente vem recebendo com o tempo e a gente ainda não acostumou com essa palavra. Não também é resposta de Deus. Nós vamos orar pelo sim. Vamos orar para que Deus faça conforme a nossa vontade, mas Deus pode dizer para você: eu não vou fazer. Eu não vou ir agora. Eu não vou te acudir nesse momento. Eu não vou ir ao seu encontro neste exato tempo. É isso que Jesus disse para aquelas mulheres. E eu falo para você aí que está do outro lado, não é para que você fique em conflito, não. Eu falo para que você tenha paz. Não é isso que Jesus falou para os seus discípulos? Quando Ele falou para aqueles discípulos que estavam ali com Ele: eu digo isso para vocês para que tenham paz. No mundo vocês terão aflição. Jesus estava trazendo paz, trazendo uma notícia ruim. E eu quero trazer paz para o teu coração hoje, trazendo uma notícia meio que ruim para você. Jesus não vai dizer sempre sim para você. Jesus vai nos responder com não. Não dói. O não machuca. Mas o não também é uma resposta. Você não já teve que dizer não para as pessoas? Tem gente que precisa ir para o psicólogo para aprender a dizer não. Não, não é uma palavra fácil, mas não é necessário às vezes. Por quê, Senhor? Não sei. Ele simplesmente disse não. Eu não vou agora. Continuando o texto, o Senhor vai dizer para os seus discípulos: agora nós vamos retornar, nós vamos a Betânia. O nosso amigo Lázaro, ele adormeceu. Jesus sabia que ele havia morrido. Mas o interessante, queridos, é que Jesus ele nunca tratou
nunca tratou. A morte na nossa perspectiva humana. A morte para Jesus sempre teve outro significado. E devia ter outro significado para mim e para você, cristãos. Nós olhamos sempre para a morte como cristãos, numa perspectiva humana. Morte como sendo o fim. Jesus olha para Lázaro morto e fala, ele está adormecido. Porque quem morre em Cristo, ele não morre eternamente. Ele entra num estágio de descanso no Senhor. Não foi isso que Jesus disse para aquele ladrão da cruz que estava ali? Pelo seu arrependimento, ele não fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai encontrar descanso para a sua alma. Aquele homem morre para o mundo, mas ele descansa nos braços do Senhor. Jesus está falando, Lázaro está descansando. Mas eu vou lá. Eu queria que você entendesse isso, que em parte com Cristo, aos olhos humanos, ele está experimentando a morte. Mas em Deus, a única coisa que essa morte terrena nos traz é descanso. Porque este mundo é cruel. Este mundo é terrível. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E quem alcança a morte em Cristo entra num estágio que eu e você ainda não entramos, num estágio de descanso, aonde nada, nenhuma bactéria, nenhuma praga, nenhum Covid, nenhuma ameaça pode abalar a estrutura de alguém. Nós vamos chegar nesse lugar ainda, onde os sonhos não se abortam, como nós cantamos aqui. Esse lugar é no Senhor, esse lugar não é no mundo. Quem morre no Senhor não morre eternamente. Quem morre no Senhor entra num estágio de descanso nele. Versículo 11, no capítulo 11, versículo 19, Jesus vai dizer, a palavra nos diz assim, muitas pessoas tinham vindo visitar Maria e Marta para a consolarem por causa da morte do irmão. Outra coisa preciosa nesse texto, entenda aqui que eu estou dizendo para você. Isso é um bálsamo, irmãos. Passar pelo luto, passar pela dificuldade, ter alguém que chore com você. Ter alguém para te abraçar e ter alguém para te consolar. Ter alguém para dizer, eu estou aqui, confia, vai passar. Isto Marta e Maria tinham. Quando Jesus chega naquele ambiente, estava cheio de pessoas, embora eu creia que, eu já falei sobre isso, às vezes no luto, muitas pessoas só querem saber o que está acontecendo. Ali havia pessoas que a Bíblia diz que foram consolar aquelas irmãs pela morte do seu irmão. Isto é um bálsamo. Isto é o cuidado de Deus, querido. Um abraço que você recebe no momento da sua dor, é Deus cuidando da sua vida. Sabe aquele momento que você passou por uma tragédia? Há muitas pessoas que eu estou falando aqui, estão aí do outro lado, que passaram por tragédias na vida, terríveis, e você recebeu um abraço. Foi Deus que permitiu aquele abraço e que te forneceu aquele abraço. Através do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos consolados, e um abraço é a mesma coisa de sentir o Espírito Santo bem perto de nós. Outra coisa muito interessante, essas pessoas que foram consolar Marta e Maria representam a igreja do Senhor, que Paulo insistia em dizer, a missão de vocês é levantar uns aos outros, é consolar uns aos outros, é suportar uns aos outros, é amar uns aos outros. Aquelas pessoas representam aquilo que é missão minha e sua. Consolar aqueles que choram, chorar com os que choram. Como nós vimos nesses dias, isso mexeu muito comigo, mexeu muito com a família dos meus amigos, do Cleiton, da Thaís, do Juan. Como isso mexeu com a gente, eu quero compartilhar com você. Quero ser sincero aqui, nesse lugar aqui, nesse divã aqui. Como eu estava meio que estarrecido nesses dias, porque nessa pandemia algumas pessoas simplesmente sumiram. Elas abandonaram a igreja.
Elas simplesmente não queriam saber dos problemas de ninguém. Sumiram do mapa. Estão esperando assim um sinal, né? A igreja reabriu, elas aparecem novamente. Muita gente é assim, infelizmente. Muita gente, ela vem por espetáculo. E aquilo estava me trazendo uma tristeza, porque muitas pessoas, no momento da pandemia, sumiram. Mas no mesmo momento que isso me indagava internamente, Deus trouxe uma resposta para nós esses dias. Como é bom um calor de um abraço, querido. Mesmo sendo um ambiente terrível de estar. Um ofício fúnebre de alguém que nós amamos. Mas quando eu vi aquele povo ultrapassando as barreiras, até sanitárias, por causa do amor que sentem, eles se dispunham a obter um vírus, uma bactéria, mas eles não abriam mão de abraçar aquele que chora. Isto é igreja. Isto é algo tremendo. Isto marcou aquele dia terrível de sexta-feira. Você que rompeu com as barreiras, com tudo aquilo que nos limita nos dias de hoje, para estar ali dando um abraço. Você foi impulsionado pelo Espírito Santo a fazer aquilo. E nós vemos como está fazendo falta o abraço. Como é importante o abraço. Eu não sabia que era tão importante assim, receber esse calor. Eu mesmo não sendo o pai daquela garota que eu amo e vou amar para o resto da minha vida. Eu estava sentindo uma dor terrível. E todo mundo que entendeu isso naquele momento e me abraçou. E me consolou. Aquilo me foi como um bálsamo para aquela ferida que está aberta no coração. Eu fico imaginando os pais. Eu fico imaginando quanta cura aconteceu ali com abraços. Com apertos de mão sinceros. Como está fazendo falta, queridos, os nossos cultos presenciais. Como eu valorizo a partir desse momento um abraço seu. E como eu valorizo te abraçar. Como Deus me ensinou que é muito importante ser igreja. Como um abraço é curador. Embora, eu falei isso com alguns irmãos, embora nós tenhamos nossos problemas, como toda igreja, como toda família, sempre tem as picuinhas, as rixas, os disses-me-disses, as fofoquinhas, aquilo que não edifica, sabe, que nos cansa às vezes, mesmo diante de todas as falhas que nós temos. Eu entendi o poder dessa igreja, eu entendi como nós somos fortes. Como é importante o calor de uma igreja. Você que está aí do outro lado, que no seu luto, que no seu problema você distanciou da igreja, deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe o que está perdendo. O abraço cura, a presença restaura. Você que tentou se isolar para resolver os seus problemas, e você está ficando mais doente, volta para a comunhão, porque o que vai te curar não é o isolamento, o que vai te curar é o aquecimento, é o abraço. É a presença, é a união, é a unidade, é onde Deus se manifesta. Eu entendi, queridos, como nós somos grandes, como nossa união é poderosa. Nós precisamos fazer valer isto mais vezes na nossa vida. Naquela época de Lázaro, existiam os profissionais que hoje não existem mais. Talvez nos Estados Unidos ainda isso aconteça. Aqui não. Que são as carpideiras, os carpideiros. Eram pessoas que eram pagas para estar nos funerais chorando a morte de quem não conheciam. Eles recebiam dinheiro. Sabe por que isso acontecia? Porque em muitos lugares não havia quem chorasse o luto do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, você vai ter que pagar uma carpideira para ir no seu velório? Há muitas pessoas que talvez estão do outro lado e sabem que a vida que você está vivendo nesta terra, ninguém vai chorar por você.
Ninguém vai sentir a sua perda. Talvez vai pensar assim, já foi tarde. Nós choramos a quem nós amamos. Nós choramos por quem nós sabemos que vai fazer falta e que marcou a nossa vida. Marque a vida de alguém. Marque essa terra com ações que realmente valham a pena, para que no seu enterro talvez não tenha ninguém nem para carregar o seu caixão. Estávamos unidos ali porque amávamos quem estava partindo. Como está sendo a sua vida nessa terra? Versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Isso nos traz uma outra aplicação. Sabia que no luto nem todo mundo reage igual? Quando Marta, ela fica sabendo que Jesus estava se aproximando de Betânia, ela não quis saber, ela largou tudo e ela saiu correndo ao caminho. E ela viu Jesus, ela abraçou Jesus, e ela apertou Jesus, e ela se dobrou aos pés de Jesus. Maria, talvez com um certo rancor, um certo, sei lá, um sentimento, ela não consegue sair do lugar e ela fica plantada em casa. No luto, nem todo mundo reage igual. Muitas vezes é fácil a gente falar, sai disso, levanta do lugar. Cada pessoa, ela tem seu tempo. E eu respeito o seu tempo. Respeite o tempo de cada um. Respeite a dor de cada pessoa. Respeite como cada pessoa reage. Nem todo mundo é igual a você. Nem todo mundo vai processar a dor como você. Dentro de uma casa é assim, embora uma irmã saiu toda esperançosa, a outra estava ali melancólica dentro de casa e não conseguiu se reerguer. Há tempo para todas as coisas. Eu quero te dizer, você que está sofrendo, você que está aí na sua casa, você que está no luto, você que está sentindo uma perda na tua vida, não tenha vergonha de chorar. Marta, quando ela soube que Jesus estava chegando, ela vai correndo, ela chora, ela soluça de choro diante do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que está sofrendo, não tenha vergonha, se manifeste. Não é vergonha um cristão chorar por perda, não é falta de fé. Às vezes a gente foi ensinado que o cristão não chora, não. Que o cristão tem que engolir o choro. Você quer ser melhor que Jesus, meu chapa? A Bíblia diz que o meu Jesus chorou. Eu não sou melhor do que ele, não. Por coisas muito menores eu estou chorando. Respeite a minha dor e eu respeito a sua. Vamos respeitar a dor do outro. Como aqui nós vemos duas pessoas diferentes que captaram o luto de forma diferente. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, quando ela chega em Jesus, ela começa a indagar Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. No versículo de número 37, os amigos começam a falar, mas você não foi aquele mesmo que curou o cego, por que o Senhor não ressuscita esse homem? As indagações diante do luto, elas vão acontecer. Como esses dias eu tenho atendido, até conversado com irmãos através das redes sociais, nos chats, pessoas me perguntando, por que, pastor? Por que Jesus deixou? Por que a gente orou? Por que isso? Por que aquilo? Isso não é vergonhoso, irmãos. Não é pecado indagar Deus, não. E Deus não se sente constrangido quando Ele é indagado. Ela ficou triste mesmo com a demora de Jesus. Ela ficou triste por tudo aquilo que aconteceu. Como eram amigas de Jesus, talvez tenham censurado. Que amizade é essa? Que amor é esse? Que prioridade é essa com seus amigos, Jesus? Diante da morte, eu acho que isso faz parte do processo na nossa maturidade, sabe? Fazer todas as perguntas ao Senhor. Por quê? Eu sei que nós que estamos passando o luto, pode fazer suas perguntas a Deus. Pode questionar. Pode ir no seu interior, lá no seu quarto,
Começa a questionar, a fazer perguntas. Deus não vai se aborrecer com isso, com as nossas perguntas. Se vier a resposta, façam novas perguntas. Se não vier as respostas, vai perguntando. Mas o que nós não podemos é parar, nós temos que continuar. Porque tem pessoas que ficam perguntando o porquê, e ficam a vida inteira no mesmo lugar e não tem o porquê, e elas paralisaram. Faça suas indagações, questione sim, sem problemas, com todo respeito e temor ao Senhor, mas continuamos avançando, continuamos vivendo, porque a nossa vida não acabou. Então Jesus afirmou, versículo de número 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele vai olhar nos olhos daquela mulher, Marta, e vai dizer, você acredita nisso? Jesus afirmou e perguntou a Marta, e esta pergunta e afirmação, essa afirmação e essa pergunta de Jesus serve para mim e para você hoje. Você acredita nisso? Que Ele é a ressurreição e a vida, que quem crer nele, ainda que tenha morrido diante dos nossos olhos, vai estar vivendo nele? Você acredita que quem vive e crê nele nunca vai morrer eternamente? É isso que Jesus está falando. Quem vive hoje e crê em mim nunca vai morrer. Você vai passar por um estágio onde você sai dessa terra, mas a sua vida continua em mim, através dos portões celestiais. E Jesus hoje na sua casa te pergunta isso, você tem crido nisso? Você acredita de fato nisso? Eu te faço essa pergunta também. Você acredita? Esse é um basilar da nossa fé. A morte eterna foi vencida na cruz do Calvário. E em Cristo, todos nós viveremos eternamente. Para ser cristão tem que crer nisto. Se você diz ser cristão e ainda não crê nisso, você não é um cristão. Jesus continua, o versículo de número 39. Jesus vai falar algo diante de todo aquele cenário. Depois que ele descobre a gruta aonde Lázaro estava, ele vai dizer, tirem a pedra. Jesus resolve trazer Lázaro novamente, para que aquilo servisse de testemunho. Ele vai dizer, tirem a pedra. E se tirar a pedra aqui tem algo a dizer para nós hoje. Quantas vezes eu disse esse texto, eu explanei esse texto, falando sobre a nossa responsabilidade no milagre. Tirar a pedra é com você, ressuscitar é com Jesus. Quantas mensagens nós ouvimos assim? Mas eu quero te trazer para um outro campo. Eu quero que você entenda essa pedra, quando Jesus disse aqui, tirem a pedra. Numa outra perspectiva. Eu te faço uma pergunta, o que o luto fez com você? Ou o que você fez com o luto? O que o luto faz conosco, ou o que nós fazemos com o luto? Quantas pessoas se entregaram após o luto aos vícios? Quantas pessoas se entregaram ao ateísmo após o luto? Quantas pessoas entregaram seu coração ao ódio após o estágio da perda? Nós convivemos com pessoas assim, que mudaram drasticamente depois que perderam, os corações se petrificaram. O coração se tornou de pedra. Pedra nos fala aqui sobre o obstáculo. Pedra nos fala sobre dureza. Pedra nos mostra como está o nosso coração, muitas das vezes após o luto, impetrificados.
duros. Quantas barreiras foram colocadas entre o coração e a cura. Há uma pedra aí entre o seu coração e a cura. Tem pessoas que não foram curadas do luto até hoje, porque existe uma pedra que precisa ser removida. A pedra do rancor, a pedra do perdão, a pedra da culpa. Deus está falando com você aí do outro lado. Esta pedra precisa ser removida da tua vida para que você seja curado deste luto, desta perda, dessa tristeza que move o teu coração. Tire a pedra hoje. Jesus te ordena, quer ser curado. Tire esta pedra. Tire esse obstáculo. Tire esta pedra. Ele precisava que aquela pedra fosse tirada para que Lázaro ouvisse a voz dele. A pedra precisa sair do seu coração para que você ouça a voz de Cristo. O seu coração só vai ouvir a Cristo depois que essa pedra for tirada daí. E Jesus vai dizer então, depois que a pedra foi tirada: Lázaro, venha para fora. Ele deu uma ordem: venha para fora. Ah, meu irmão, como nós gostaríamos que essa história fosse literalmente o que nós pudéssemos vivenciar, né? Com a nossa pequena Alexia nos últimos dias. Ah, quem dera. Mas Lázaro não representa apenas alguém que venceu uma doença. Não. Lázaro aqui foi trazido à vida novamente apenas por um motivo. Quando a gente vê, né, Jesus está: oh Senhor, Pai, eu sei que Tu me ouves. Tudo que eu peço, o Senhor me dá. Por causa desse povo aí, Senhor, para que sirva de testemunho, eu vou fazer com que Lázaro saia do seu descanso. A morte de Lázaro, ela prefigura o que Cristo faria por nós. Ela nos aponta para Cristo. Aquele que morreria e ressuscitaria. Ele é a ressurreição e a vida. Ele já tinha dito isso neste mesmo contexto. Lázaro talvez ali, ele não tenha gostado muito. Você imagina você no descanso, já ter encontrado o seio de Abraão, já ter visto coisas que os seus olhos nunca viram, e alguém te cutuca e fala: você vai ter que voltar lá na terra. Você vai ter que cumprir um projeto lá. Eu fico imaginando. Que indagação. Jesus, o senhor não é amigo nada não, hein? Me fazer voltar para essa terra. E olha para você ver, queridos. E de fato, não foi fácil a vida de Lázaro depois que ele foi ressuscitado. A gente acha, né? Ah, ele voltou, que lindo, que milagre. A vida dele foi terrível depois da sua ressurreição. Que isso, heresia, não? Só você ler a Bíblia. Depois que ele volta à vida como testemunho, sabe o que ele virou? Alvo da perseguição dos judeus, e a todo momento queriam matá-lo. Ele perdeu a paz dele nessa terra. Ele já tinha encontrado a paz nas mansões celestiais. Ele tem que voltar na terra para perder a paz. Dá para você entender que em Cristo nós estamos sempre melhores? Dá para você entender isso? Esse homem que ressuscita, ele paga um preço muito grande a ter que voltar para ser um testemunho. O Lázaro dessa história não é a nossa Alexia, não. O Lázaro dessa história sou eu e você, que morremos. Após o luto. Eu estou falando com muitos Lázaros aí do outro lado, que realmente estão sentindo como se fossem sepultados juntos. Você já imaginou a dor dos pais? Você já imaginou a dor de quem está envolvido nessa causa? Quantos Lázaros nós temos hoje? Estão realmente
enlutados e mortos, sepultados juntos. Esse Lázaro sou eu e você. O chamado de Jesus é para você e para mim hoje. Jesus está chamando você, vem para fora. Vem para fora, sai do seu sepulcro pessoal. Sai do seu sepulcro pessoal hoje. Sai dessa gruta que você está se enfiando depois do luto. Você que enfrentou outro luto na sua vida, saia desta gruta emocional hoje. Se levante. Venha para fora, é um chamado de Deus. A sua vida não acaba aqui. Existe uma missão para aqueles que ficam. Eu sempre disse isso aqui nessa igreja, para aqueles que ficam. Se Deus não nos levou, é porque existe algo que Ele quer fazer em nós ou através de nós. Para quem Deus leva, Deus está dizendo, eu cumpri o meu projeto na vida desta pessoa, ou através dessa pessoa, eu fiz o que eu queria fazer. Nós estamos nessa terra ainda, nós não podemos simplesmente nos esconder numa gruta como se estivéssemos mortos. Saia para fora hoje, continue a viver. Lázaro, você que está do outro lado, saia para fora. A missão de Lázaro aqui é demonstrada no próximo capítulo, quando a Bíblia ela vai dizer para nós que muitos se converteram a Cristo por causa do testemunho de Lázaro. Eu queria direcionar essa palavra hoje para o Cleito e para a Thaís, que estão lá do outro lado. Vocês são Lázaro da história, a sua filha vive. Vocês que morreram, estão mortos aí no seu luto. Deus vai ressuscitar vocês. Deus vai tirar vocês dessa gruta. Vocês vão sair dessa gruta. E a ressurreição de vocês vai ser o testemunho para que muitas pessoas se convertam a Cristo através da vida de vocês. Como Lázaro serviu de testemunho e foi peça fundamental para que Betânia e redondezas de Israel pudessem conhecer a Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que está acontecendo com vocês é para que Jesus seja conhecido através da vida de vocês. Hoje eu não tenho todas as respostas, e nem vou ter, mas um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e vocês vão entender tudo o que aconteceu. Vocês vão ser esclarecidos. Alguns podem perguntar, essa semana morreu, ou melhor, repousou, descansou, uma cantora do meio evangélico. Eu me esqueci o nome dela agora. A rede social começou a inflamar de pessoas, que não conhecem o nosso Deus, que nos acham loucos. Ela perguntou, mas se Deus de vocês não cura o Covid? Mas se Deus de vocês não protege vocês contra esta pandemia? Fazendo chacota com o luto dos cristãos. Isso me fez pensar no Jesus que nós pregamos. Quarta-feira nós vamos estar orando aqui, hoje nós vamos orar por você que está doente. Se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Eu espero que Ele te cure mesmo. Nosso Deus continua sendo um Deus de cura, mesmo depois do nosso luto, depois da nossa oração, depois do nosso derramar. Deus já demonstrou que Ele é de cura. Quantas situações que passávamos que precisávamos só do Senhor. Precisávamos ver o Senhor agir, Ele agiu. Ele agiu há pouco tempo na vida de uma criança que estava à beira da morte com uma doença. No meio de nós, essa criança está em casa hoje com seus pais. Mas Ele não quis ter este mesmo propósito na vida da nossa Alexia. Ele é o Deus de cura, sim. Se Ele não curou o físico da nossa Alexia e a levou, Ele vai curar a nossa alma que está ficando aqui. Ele vai curar o nosso coração. De uma maneira ou de outra, Deus, nosso Senhor Jesus, é aquele que cura. Ou Ele cura aquele para que ele não enfrente ainda a morte, ou Ele vai curar aqueles que estão aqui enlutados por aqueles que se foram. De alguma maneira,
Deus vai tocar você na sua casa para te curar. Creia nisso em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor aí na sua vida. Receba aí a cura do Senhor no seu lar. Receba a cura do Senhor aonde você estiver agora. Seja ela uma cura física, se Deus permitir, ou se não, a cura do seu coração dilacerado. É o que eu peço ao Senhor neste dia. Depois de tudo isso, queridos, estou terminando aqui. Quer dizer para vocês, nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais o meu ministério vai ser o mesmo. Eu não estou falando isso de uma maneira negativa, não. Eu estou falando que nós estamos atravessando uma mudança. Um fechamento de um ciclo e o começo de outro. Eu entendo isso na minha vida, nunca mais eu sou o mesmo. Nunca mais a minha esposa é a mesma. Nós completamos um ciclo na vida e estamos começando o outro. E esta igreja também está. Nós nunca havíamos passado por isso que passamos. E Deus nos experimenta em alguma coisa para elevar o nosso nível. Para mudar certas coisas, alinhar certas coisas, nos dar certas experiências. Eu quero dizer para você, Igreja Quadrangular, o bar, Inês Grupo, essa casa aqui, ó, povo da casa, se prepare para grandes coisas que virão em nome de Jesus. Se prepare para que Deus vai fazer agora. Depois que um ciclo se fecha, outro está começando. E nós não voltaremos apenas para o mesmo lugar depois de uma pandemia. Se prepare para voltar para um lugar diferente. Se prepare para voltar para um ministério diferente. Se prepare para ser diferente num lugar diferente. Eu tenho total convicção daquilo que eu estou falando para vocês aqui. Assim foi o arranjo de Deus com Israel lá atrás. Toda vez que o Senhor fechava um ciclo com Israel e ia colocar Israel no outro ciclo, Ele permitia certas coisas que Israel ia passando. Quantos filhos de Deus morreram, quantas criancinhas de Deus morreram. E Deus ia completando e começando os novos ciclos em Israel. Assim também foi com a igreja. Um ciclo começa após a morte de um apóstolo, a morte de um evangelista, a morte de alguém querido. Domingo, hoje, nós estamos, é um símbolo para a igreja cristã, você sabe disso. Nossa Lequinha partiu para o Senhor sexta-feira. Jesus morre na sexta-feira. E no domingo, Ele inicia um novo ciclo. A igreja do Senhor começa no domingo. Hoje, não é um dia de luto, não. Hoje é um dia de começar um novo ciclo na nossa vida, em nome de Jesus. Todo domingo se abre um novo ciclo, né? O primeiro dia da semana, a gente está começando uma nova etapa. Que essa semana seja um novo ciclo para a sua vida que está aí, tá? Para você, meus irmãos amados, Cleito, Thaís, Juan, para nós aqui, para todos que amam vocês, vai começar um novo ciclo para nós, para a igreja do Senhor, eu tenho certeza disso. E para você que está conosco, o Senhor, Ele tem as respostas que você precisa. Se você quer ter descanso no Senhor, mesmo depois do luto, você precisa de Jesus. Conte conosco, nós estaremos aqui para abençoar a sua vida, para te ajudar. Nós continuaremos a nossa missão aqui na terra até quando o Senhor nos chamar. Eu não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã. Se prepare, porque a fila está andando e todos nós estamos a caminhos largos de encontrarmos com o Senhor. Amém? Tenha paz no seu coração. Eu digo isso para que tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você vai vencer esse mundo também, como a Lequinha venceu esse mundo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu termino esse culto louvando a Deus. Não tem como, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor. É um lugar no Senhor, irmãos. É um lugar em Deus.
E nós estaremos aqui adorando o nome dele, nos preparando para um dia cantarmos juntos lá na glória. Louve ao Senhor aí da sua casa, e assim nós terminamos esse culto. Tá bom? Certos que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Ele continua sendo o nosso Deus da provisão, o Deus presente no momento da angústia.
graça do Senhor Jesus e a doce perfeita paz, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, comigo, com vocês, durante toda esta vida. Fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe. Boa noite. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá.